Abra sua Bíblia comigo em Salmos, Salmo de número 23, estamos aí caminhando para o fim da nossa série de mensagens pautada na exposição do Salmo 23, intitulada como Reduzindo os Fardos da Vida, onde a cada domingo temos enxergado pelo prisma dos versículos do Salmo 23. E nessa manhã nós vamos abordar um tema intitulado Buscando a Solução para o Hoje. Você que ligou a sua Bíblia no seu telefone, você que tem a sua Bíblia em suas mãos, vamos realizar a leitura do Salmo de número 23, da parte A do verso 6, onde Davi, inspirado pelo Senhor, ele diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Vamos ler novamente? Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Oremos. Querido Deus, amado Pai, soberano, nós contamos, Senhor, com o auxílio do Teu Espírito Santo nessa manhã. Submetemos, Senhor, inteiramente a Tua palavra, para que o Teu Espírito, Senhor, possa ministrá-la a cada vida e a cada coração. A nossa mente estará aberta, o nosso coração receptível, para ouvir a mensagem vinda do Senhor até nós. Ó Deus, que todas as preocupações da semana, do mês, elas sejam vencidas pelo poder da Tua palavra. Levamos cativos todo pensamento, ó Deus, contrário à Tua palavra nessa manhã, para que nada e absolutamente ninguém, Senhor, nos impeça e nos roube, Senhor, a atenção de estarmos com os nossos olhos voltados para as santas Escrituras nessa manhã. Fala, ó Deus, a cada um de nós, pois a voz do homem, ela é capaz simplesmente de chegar aos ouvidos, mas a Tua palavra, ela pode penetrar no mais íntimo, no mais profundo do nosso ser e provocar mudanças em nós e entre nós nessa manhã. Fale conosco, é o que nós assim oramos, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Davi, inspirado pelo Senhor, ele diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você seja mais um incluso no time daqueles que se preocupam com o hoje. Talvez você esteja aqui nessa manhã, tenha adentrado por essas portas, talvez preocupado com alguma coisa na sua vida, no seu cotidiano. Inúmeras são as pessoas que vivem dessa maneira, em preocupações por demais, talvez com coisas na vida, na família, no trabalho, enfim, com o dia de hoje. Só que muitas das vezes nós esquecemos que nos preocupar com o hoje traz implicações onde, consequentemente, também estaremos nos preocupando com o amanhã. Não basta simplesmente se preocupar com hoje, certamente nós estaremos nos preocupando também com o dia de amanhã. E com relação a isso, o nosso Senhor Jesus, ele nos faz uma advertência. Jesus, ensinando aos seus discípulos, gostaria que você deixasse marcado em Salmos e fosse comigo em Mateus, capítulo 6. Vamos fazer um tour ao Novo Testamento. Livro de Mateus, capítulo 6, uma passagem bem conhecida, acredito eu, pela maioria, onde o nosso Senhor Jesus, ele diz assim, versículo 25 em diante: portanto, eu lhes digo,
o que? Ele diz: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Pergunta ele. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Interessante ressaltar que nesse texto, Jesus ele faz uma advertência. Jesus ele nos fornece aqui também um excelente e sábio conselho. Por mais que eu e você venhamos nos preocupar, a gente precisa muitas das vezes lembrar também que Deus ele se importa com cada um de nós, irmãos, e nos mínimos detalhes. Talvez naqueles detalhes que pensamos, bem, é imperceptível, mas Deus ele está vendo, ele se importa, inclusive também em nossas necessidades mais básicas possíveis. Por menor que seja, Deus ele se importa com cada detalhe da sua e da minha vida. E talvez poderíamos nos perguntar nessa manhã, sim, mas por que Deus se importa? Talvez seja essa a pergunta que você esteja se fazendo. Simplesmente porque Ele é o nosso Pai. Foi Ele que nos criou. Foi Ele que nos gerou. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso bom pastor. Só que o grande problema é que nós sempre estamos analisando as nossas preocupações, as nossas ansiedades, inseguranças, medos, temores. Nós estamos sempre analisando pelos parâmetros das circunstâncias que são concretas e reais ao nosso redor. Observe bem na sua vida, meu irmão, minha irmã, se não é bem assim. Em determinados momentos, quantos de nós, talvez aqui presentes nessa manhã, poderíamos levantar as mãos e dizer assim, talvez passando por momentos de aflições, passando por dificuldades ou momentos difíceis, a gente já fez a seguinte pergunta, afirmando, onde está Deus em meio a esse problema? Onde está Deus que não está vendo o que eu estou passando? E por que nós nos perguntamos? Por que nós realizamos esse tipo de indagação? Simplesmente porque eu e você, muitas das vezes, estamos com os nossos olhos mais voltados para os problemas, para as circunstâncias, do que
realmente naquele único que pode resolvê-las. A nossa atenção e o nosso foco muitas das vezes se encontra na dificuldade, no problema. E com isso gera uma preocupação que é natural dentro de cada um de nós, e essa preocupação nos faz raciocinar e pensar e dizer, bem, onde está Deus em meio a isso? Onde está o Senhor que não está vendo o que eu estou passando, o que eu estou sentindo? E a pergunta que nós poderíamos nos fazer nessa manhã é a seguinte: como nós podemos viver o hoje livre de preocupações, de angústias, de temores e de medos? Como nós podemos viver livre dessas ansiedades que permeiam o nosso coração e a nossa vida? Como podemos viver o hoje tranquilo? Se nós pararmos para pensar, irmãos, e raciocinarmos juntos, a única coisa que nós temos é o hoje. Você já parou para pensar nisso? A única coisa que nós temos de real é o hoje. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o amanhã. Ou temos aqui nessa manhã alguém que joga lá a carta, procura as cartomantes? Não. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não podemos prever o futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 hora, daqui a alguns minutos. Por quê? Porque isso pertence a Deus e não a nós. Então a única coisa que nos resta é o hoje, o agora, o presente momento. Porque o ontem já se foi. Ontem foi ontem. O amanhã a gente já não sabe, não tem certeza. Não podemos precisar o que vai acontecer exatamente no amanhã. E o que nos resta? O que nos sobra? O hoje, o agora, o presente. Mas como, irmão, viver o hoje sem medo? Como viver o hoje sem preocupações que são inerentes aos seres humanos? À luz da palavra de Deus, baseado no Salmo 23, nós temos uma resposta para isso. De que forma nós podemos viver o hoje livre de preocupações? Confiando no bom pastor, depositando toda a nossa expectativa, toda a nossa esperança no único que pode resolver as circunstâncias que nos atingem. Eu posso viver o hoje, mas eu posso viver o hoje também confiando em Deus, porque é a única opção que me resta, é viver o hoje. Como nós falamos, o ontem passou, não volta mais, o amanhã eu não posso prever, então me resta o hoje, o agora. Então eu posso viver o agora, depositando a minha confiança no bom pastor. E talvez nós estejamos nos perguntando, sim, mas como? Como viver o hoje com confiança? Como confiar? Existe uma receita? Existe uma fórmula mágica? Eu diria que não. Mas o bom é que para todas as nossas indagações existem respostas contidas na palavra de Deus. E ela nos orienta como eu e você podemos viver o hoje confiantes. Em primeiro lugar, como posso viver o hoje com confiança? Lembrando sempre, sempre, que Deus cuida das nossas vidas. Como Mateus ele cita muito bem, é Ele que supre as nossas necessidades. É Ele que está no controle das nossas vidas. Se você puder voltar lá comigo no Salmo 23, e você aí deixou marcado.
Olha o que diz o salmista na parte A do verso 6, a qual nós lemos. Ele diz assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Irmãos, isso é glorioso. Repare bem na palavra utilizada pelo salmista. Sei. Sabe o que significa isso? Confiança, certeza. Uma coisa é ele colocar aqui, olha, me contaram, ouvir dizer que a bondade e a fidelidade pode me acompanhar todos os dias. Não. Ele expressa total confiança. Davi, ele se lança como um filho aos braços do pai sem medo. Ele diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Como nós podemos viver hoje com essa confiança? Nos lembrando sempre que Deus cuida das nossas vidas. Talvez há quem possa dizer assim: ah, irmão, é muito fácil dizer isso quando tudo vai bem. É ou não é? Quando tudo está tranquilo, né? Quando as águas estão brandas, quando o mar está calmo, é muito fácil dizer isso. Mas na hora do aperto, na hora da luta, na hora da dor, da adversidade, nós precisamos nos lembrar disso. Precisamos nos lembrar que a bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanharão. A bondade e a fidelidade do bom pastor, irmãos, estão disponíveis a cada um de nós. E isso é maravilhoso para as nossas vidas. Por isso podemos ter confiança, mesmo em meio às adversidades que nos assolam. A gente muitas das vezes esquece desse lindo cântico de confiança. Todos os salmos que nós lemos contidos na Bíblia são cânticos de confiança. São expressões de confiança de salmistas, que mesmo passando por momentos de dificuldades, assim como eu e você passamos, mas expressam aqui a sua total confiança nesse Senhor e nesse bom pastor. No Salmo de número 145, versículo 20, você não precisa de abrir, o salmista ele diz: o Senhor cuida de todos os que o amam. É Ele que cuida, Ele é o bom pastor, é Ele que tem toda a fonte inesgotável daquilo que nós precisamos. É Ele que é capaz de fornecer os pastos verdejantes, lembram como nós falamos? É Ele que é capaz de nos conduzir a águas tranquilas. É Ele que restaura o nosso vigor, quando talvez já nos encontramos meio que desfalecendo. É Ele o único que pode nos guiar nas veredas da justiça. É Ele que, mesmo quando nós estejamos passando por um vale de trevas e morte, podemos estar seguros, porque Ele se faz presente. E muitas das vezes a gente esquece disso, irmãos. Por quê? Porque os nossos olhos, as nossas atenções estão mais voltadas para as circunstâncias que nos rodeiam, que são reais, que são concretas, e tomam toda a nossa atenção. Irmãos, Deus é o único capaz de cuidar de todos os detalhes da nossa vida. Talvez você, minha irmã, você, meu irmão, seja pai, seja mãe, e só mãe e pai sabe como cuidar do seu filho. Mas eu diria que Deus, sendo nosso grande Pai, Ele está atento até os mínimos detalhes das nossas vidas. E só Ele sabe cuidar como ninguém. Só Ele. Somente Ele pode extrair algo bom
daquilo que é mal. Só Deus pode extrair coisas boas de coisas ruins. Por quê? Porque a essência de Deus é a bondade. Ele é o bom pastor. Independente do que você esteja vivendo ou passando, meu irmão e minha irmã, não sei como você adentrou por essas portas, não sei o que vai em seu coração, mas Ele sabe. E o que Ele requer de nós? Que depositemos toda a nossa confiança totalmente nele. A gente precisa estar certo de que a bondade e a fidelidade do Senhor estão nos acompanhando, mesmo nos momentos em circunstâncias em qual estamos inseridos. Sabe essa adversidade que você está vivendo? Sabe esse problema que nós estamos passando? A bondade e a fidelidade do Senhor estão disponíveis para as nossas vidas. Só que às vezes a gente esquece disso. O natural do ser humano, eu e você, mesmo enfrentando um momento difícil em sua vida, um momento de dor, um momento de dificuldade, que é inerente ao ser humano, não é porque somos cristãos que estaremos isentos disso. O natural do ser humano é fazer a seguinte pergunta: onde está Deus? E a Bíblia nos diz que Ele está no mesmo lugar. Mas quando nós estamos ali, olhando para as circunstâncias que nos assolam, para os problemas que nos perseguem, essa é a pergunta que a gente faz: Senhor, e agora? Cadê o Senhor que não está vendo isso? Ou outros vão até além, dizem assim: se Deus é bom, por que eu estou passando por um momento tão difícil? Se Deus é tão bom, por que me permite passar por um mau momento desses? Outros vão além e perguntam: meu Deus, por que o crente sofre tanto? Essas são as indagações mais frequentes que nós usamos. E tudo isso por quê, irmãos? Porque nós somos limitados. A gente não consegue ter uma visão panorâmica de toda a nossa vida, de toda a nossa existência. Nós somos cercados por limitações. E o que a gente precisa se apegar e lembrar é que, embora estejamos inseridos nesse contexto de circunstâncias, de lutas, de dores, de provações, é saber que o bom pastor cuida das suas ovelhas. É Ele que guia o seu rebanho. É Ele que fornece tudo o que uma ovelha necessita. E nós somos ovelhas do seu rebanho. É o pastor que diz para onde a ovelha deve ir. Irmãos, eu e você nunca vamos conseguir compreender a bondade de Deus simplesmente em nossas circunstâncias. Mas a fidelidade e a bondade do bom pastor, como diz o salmista, elas nos acompanham todos os momentos, em toda e qualquer situação. Talvez esse problema seja grande para você, para mim, mas não para o bom pastor. Por quê? Porque é Ele que conduz o seu rebanho. É Ele que tem a capacidade de enxergar os perigos que as ovelhas estão correndo. Lembra que nós falamos semana passada?
Existem vários inimigos das ovelhas, os lobos, os ursos, né, os lugares ermos, e está lá o pastor, com a sua vara, com o seu cajado, dizendo, ó, vem para cá, é aqui. É Ele. Ele tem a visão total da minha vida e da sua vida, da nossa existência. Em 2 Tessalonicenses, Paulo escrevendo, ele diz assim no capítulo 3, versículo 16: o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. É nisso, irmãos, que nós precisamos confiar. É nisso que nós devemos nos debruçar. É nisso que devemos lançar as nossas expectativas. Interessante é que o salmista, declarando no versículo 6, ele fala da bondade e da fidelidade do Senhor. E nós podemos extrair aqui um pensamento juntos, nessa manhã. Veja, observe bem aí na parte A do versículo 6, que ele diz sobre bondade e fidelidade. Isso pertence a quem, irmãos? A Deus, ao bom pastor. E o que Ele requer de nós, de mim, de você? A confiança. Ele requer de nós que possamos confiar nele totalmente, nos entregar a Ele sem reservas, sem medo, principalmente a despeito das circunstâncias a qual nós estamos vivendo. Quando assim passamos a agir segundo essas orientações, a gente pode viver o hoje em paz, em tranquilidade, sem medo, sem ansiedade. Por quê? Porque nós sabemos que Ele cuida de nós, que o seu cuidado está sendo dispensado sobre as nossas vidas, que nós, por sermos ovelhas do seu pastoreio, do seu rebanho, estamos sendo guiados pelo bom pastor. Meus irmãos, a graça de Deus é tudo o que nós necessitamos, é tudo o que nós precisamos. O Salmo de número 86, se você puder virar aí algumas páginas da sua Bíblia. Você está aí no Salmo 23, dá um pulinho aí no Salmo 86. Olha o que diz o versículo 5. Olha a declaração do salmista. Ele diz: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em que, irmãos? Em graça, para com todos os que te invocam. Que coisa gloriosa, irmãos. Que maravilhoso é saber que o nosso Deus é rico em graça. E a graça dele, a graça do bom pastor é o que nós precisamos, é o que nós necessitamos. Olha que declaração linda, ele diz: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça, para com todos os que te invocam. A graça do Senhor, irmãos, ela vai além das nossas circunstâncias. Ela vai além das nossas necessidades. A graça do Senhor, ela ultrapassa os limites das ansiedades, dos medos, das dúvidas, das intranquilidades que nos perseguem.
A graça do Senhor nos concede tudo aquilo que nós não merecíamos. E a graça de Deus, segundo a palavra, possui algumas características que eu gostaria de dizer para os irmãos. A graça de Deus, ela é incondicional. No livro de Tito, no capítulo 2, verso 11, você não precisa de abrir, só ouça. Diz: porque a graça de Deus salvadora se há manifestado a todos os homens. A graça de Deus, irmãos, ela é incondicional. A graça de Deus, ela é ilimitada. Há um texto que diz: as misericórdias do Senhor não têm fim, não cessam. Pelo contrário, se renovam a cada dia, a cada manhã. A graça de Deus, ela é ilimitada. Mas a graça de Deus também é incondicional, ilimitada, e ela é eterna. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 diz: esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Ou seja, a graça de Deus já existia antes de existir a eternidade. Deus, irmãos, é graça em si mesmo. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 12. Paulo escrevendo aos irmãos em Corinto. Segunda Coríntios, capítulo 12. Paulo, em uma de suas experiências pessoais, ele cita a narrativa de um acontecimento chamado espinho na carne. Acredito que a maioria já tenha ouvido falar a respeito. Depois, com mais calma, você pode ler o capítulo 12, dos versículos 1 ao 10, com mais calma. Mas eu gostaria de ressaltar o que diz apenas em 2 versículos, os versículos 9 e 10. Olha o que diz, onde ele roga ao Senhor por 3 vezes que tirasse, esse espinho de sua carne. Olha o que diz o versículo 9. Mas ele me disse, ou seja, o Senhor disse a ele: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele continua: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou o que, irmãos? Forte. Que matemática estranha, que equação difícil de compreendermos. Quando que sou fraco é que sou forte? Isso tem lógica, irmãos? Nenhuma. Mas é exatamente assim como age o bom pastor. É diante das fraquezas, irmãos, é diante das dificuldades, diante das tribulações a qual nós passamos, que a gente consegue compreender o que Deus é capaz de fazer em nossas vidas. E somente a graça do Senhor, irmãos, que pode nos fazer compreender e entender que quando estamos fracos é aí que somos fortes. A graça de Deus nos proporciona esse entendimento.
Paulo sabia muito bem o que ele estava dizendo. Quando eu sou fraco, que sou forte. Por quê? Seria a pergunta. Por quê? Quando eu sou fraco é que sou forte. Porque são nesses momentos onde está sendo aperfeiçoado o poder de Deus nas nossas vidas. São nesses momentos em que a graça do Senhor vai se aperfeiçoando nas nossas fraquezas, nas nossas tribulações, nas nossas angústias. A graça do Senhor nos é suficiente, irmãos. A graça dele nos basta. Paulo, ele coloca a sua real situação. Ele reconhece a sua fraqueza. Ele reconhece as suas limitações. Ele roga ao Senhor por 3 vezes para que eu retirasse aquele espinho. E a palavra de Deus para ele é a seguinte: a minha graça é suficiente para você. E talvez tenha sido difícil entendermos isso. Talvez tenha sido difícil para mim e para você desvendarmos essa equação, que aos olhos humanos não tem lógica nenhuma. Aos olhos humanos, quem está fraco, está fraco. Quem está forte, e ponto final. Mas Paulo fala de algo ilógico. Ele diz: pois quando sou fraco é que sou forte. Sabe por que Paulo diz isso? Porque é o mesmo que ele estivesse dizendo: são nesses momentos de fraquezas onde a graça de Deus está me aperfeiçoando. Por isso ele vai dizer aí no restante do versículo. E é isso que a gente precisa compreender, irmãos. É nessa palavra que nós precisamos nos agarrar com toda firmeza. Só que a gente parece, muitas das vezes, vivemos um tanto quanto uma gangorra. Já percebeu? Quando eu estou nesses momentos ruins de fraqueza, eu preciso de Deus, então eu corro para Ele e estou lá no alto. Mas quando a situação ameniza, quando os problemas se resolvem, as coisas se acalmam, eu estou bem, então eu estou embaixo. Afinal, não preciso de Deus agora, já está tudo bem, já está tudo sob controle. E a gente fica nessa oscilação, ora com fé, ora sem fé, ora confiantes e ora descrentes. Mas na verdade, irmãos, o que nós precisamos é sermos eternos dependentes da graça de Deus. É ela que nos aperfeiçoa. É ela que nos faz forte quando estamos fracos. A palavra de Deus diz: Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. No mesmo texto, no mesmo livro, em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 8,
Paulo, escrevendo aos irmãos, ele diz algo sobre a graça também. Ele diz assim no 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8: e Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. A graça do bom pastor. A graça de Deus, irmãos, é a resposta para as nossas necessidades. A graça de Deus é a resposta para os nossos anseios. Como nós falamos, a graça de Deus é tudo o que nós necessitamos. Você não precisa de uma bela casa, de um belo carro, de uma conta bancária recheada, nesse evangelho transgênico que é pregado. Não. Nós precisamos ser eternos dependentes da graça de Deus. É ela que nos supre. É ela que nos faz fortes nos momentos de angústia. Rapidamente, para nós finalizarmos, abra comigo em Hebreus capítulo 4. Livro de Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Olha que coisa gloriosa, escreve o autor de Hebreus, inspirado pelo Senhor. Ele diz assim, versículo 14: portanto, ou seja, corroborando tudo o que foi dito no capítulo 4, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, e ele diz o nome desse grande sumo sacerdote: Jesus, o Filho de Deus. Ele nos recomenda fazermos o seguinte: apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E olha o que ele diz no versículo 16: assim, ou seja, desta forma, desta maneira, aproximemo-nos do trono do que, irmãos? Da graça. De que forma? Ansiosos, temerosos, com medo? Não. Ele diz, assim, aproximemo-nos diante do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aleluia. Esse é o nosso bom pastor. E o bom, irmãos, é saber o maravilhoso disso tudo, é saber que a graça do Senhor se faz disponível a cada um de nós. A cada um de nós, indistintamente. E o que nós precisamos fazer? O autor de Hebreus nos recomenda: aproxime-se dele. Aproxime-se diante do trono da graça.
porque lá certamente você vai receber a misericórdia e a graça necessária que o ajude no momento da necessidade. Esse é Jesus, nosso bom pastor. Como eu posso encontrar então, irmão, a solução para hoje de uma forma prática? Como declara o salmista, na parte A do verso 6, onde ele diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Quer comprovar de fato a bondade e a fidelidade de Deus? Quer tirar a prova dos 9? Olhe para a cruz. Ali está a representação do que o bom pastor ele fez pelas suas ovelhas. E o bom é saber que não terminou ali. A bondade e a fidelidade estão disponíveis todos os dias da nossa vida. Então, como encontrar a solução para viver o hoje, irmão? Talvez seja a pergunta. Confiando no bom pastor, depositando toda a sua esperança no bom pastor, aproximando-se diante do trono da graça, sendo um eterno dependente da graça desse Senhor. Agindo assim, confiando desta maneira, certamente eu e você podemos dizer: sei, não ouvir dizer, mas porque confio no bom pastor, sei que a bondade e a fidelidade desse bom pastor me acompanharão todos os dias da minha vida.